A paz do Senhor, meus amados irmãos. Estamos de volta com mais uma EBD, trazendo para você nessa manhã uma palavra de Deus. Serei breve, mas eu quero deixar aqui um versículo, um texto da palavra do Senhor, aqui em Lucas capítulo 18, e o versículo 8, fala da parábola do juiz iníquo, mas eu não quero falar sobre esta parábola, mas o que me chamou a atenção aqui nessa parábola foi a parte B do versículo 8, onde diz assim: quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? É uma pergunta que o próprio Jesus faz aos ouvintes, aos seus ouvintes. Ele estava ali ensinando por parábolas, e ali ele termina, ele encerra a parábola do juiz iníquo, fazendo essa pergunta: quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? E a palavra de Deus diz aqui também em 1ª carta a Timóteo, capítulo 4, fala da apostasia dos últimos tempos. Então, amados, nós estamos vivendo pelos sinais, pelas evidências, nós estamos vivendo os últimos dias aqui na terra, nós estamos vivendo os últimos tempos. E nós, cristãos, estamos aguardando a vinda do Senhor Jesus para levar a sua igreja. E ele disse: porventura, quando ele voltasse, será que ele acharia fé na terra? E já aqui em Timóteo fala que nos últimos tempos, muitos irão abandonar a fé, muitos irão apostatar da fé. Aí diz aqui, em 1 Timóteo 4:1, diz: o Espírito afirma, Espírito com letra maiúscula, referente ao Espírito Santo, o Espírito de Deus. O Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Amados, é fácil encontrar na Bíblia histórias marcantes sobre fé ou ensinamentos sobre a necessidade de confiar em Deus em todos os momentos. Mas colocar isso em prática nem sempre é fácil. Nós precisamos manter a fé, mesmo em tempos difíceis. O Senhor Jesus, ele declarou aqui, através de uma pergunta, ele diz: quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Então, é fácil encontrar na Bíblia histórias marcantes sobre fé e ensinamentos de confiança em Deus, em todos os momentos, em todas as situações. Mas colocar isso em prática nem sempre é fácil. Nós precisamos manter a fé, a nossa fé tem que estar firme. Nós precisamos manter a nossa fé firme em tempos difíceis. Ter fé é conseguir acreditar no improvável, é ter esperança naquilo que não vemos e naquilo que não é apalpável. Se sem fé é impossível agradar a Deus, como diz lá em Hebreus 11:6, então, se sem fé é impossível agradar a Deus, então precisamos buscar fortalecimento na palavra para que a nossa fé se torne forte em todas as situações. Então, o que eu quero trazer nessa manhã é como manter a fé. Esse é o caminho para se tornar inabalável frente às adversidades. Como manter a fé? Diante das adversidades, diante das circunstâncias, diante dos momentos difíceis, nós temos que estar firmes na fé. Só que nós estamos nos últimos tempos, está sendo difícil. Então, como manter a fé? Como se manter firme na fé? Duas coisas que eu quero deixar para você nessa manhã, duas lições. Primeiro, como manter a fé, como se manter firme na fé. Simples. Primeira coisa, nós precisamos todos os dias nos alimentarmos da palavra. Porque a fé
Lá em Romanos 10:17 diz: a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Provavelmente você conhece esse versículo. E é importante que esse versículo ele seja fundamental, que ele seja uma realidade, que ele seja uma rotina na nossa vida. Que todos os dias nós venhamos a buscar nos alimentar da palavra de Deus, que é um dos principais caminhos para que a nossa fé possa crescer de forma saudável. O Senhor Jesus diz: porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Primeira coisa que nós devemos fazer para manter a nossa fé e para quando Jesus voltar, nós ainda estarmos firmes, nós ainda estarmos ali firmados na palavra de Deus pela nossa fé e confiança. Primeira coisa, se alimentando da palavra de Deus, buscando a palavra, ouvindo a palavra, pregando a palavra, desejando a palavra. Se nos alimentamos de comida, amados, comida física todos os dias, nós precisamos. Então é importante também nos alimentarmos da comida espiritual. A palavra de Deus, Jesus disse que Ele é o pão. A palavra de Deus é o pão vivo que desceu do céu. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Jesus é o verbo é a palavra. Então a palavra é alimento espiritual para a nossa alma, para o nosso espírito. É a palavra de Deus que nos deixa fortes em tempos difíceis. Na Bíblia, você vai encontrar histórias de pessoas comuns como nós, que passaram por problemas e venceram por meio da fé em Deus. A primeira coisa que nós precisamos fazer para continuarmos firmes, manter firme a nossa fé é nos alimentar todos os dias da palavra de Deus. A segunda coisa que eu quero deixar para você, aliás, que é para nós, nós precisamos entregar o controle de tudo para Deus. O que é que significa entregar o controle a Deus? Significa conseguir descansar em Deus e dar o controle para Ele, como um ato de fé, como um exercício de fé dia após dia. Entregar, confiar, descansar em Deus. Está passando por dificuldade? Descansa no Senhor. Isso significa entrega tudo no controle dele. Isso nem sempre é fácil. Às vezes o nosso desejo é tomar decisões por conta própria, achando que sabemos o melhor caminho. E em outros momentos estamos tão perdidos que nem imaginamos a saída. Mas graças a Deus que temos um Pai que tem os melhores planos para nós e pode nos guiar pelos melhores caminhos. Por isso nos resta, amados, ter fé e confiar no poder de Deus. Nós precisamos nos manter firmes na fé. E quando nós confiamos no Senhor, nós descansamos. Então nós estamos nos últimos tempos. E o Senhor Jesus disse que será que Ele porventura encontraria ou acharia fé na terra quando Ele voltasse? Eu respondo a você que sim, Ele vai encontrar. Mas não como Ele deseja encontrar. Porque muitos já estão abandonando a fé. Muitos já estão apostatando da fé. Mas nós que estamos ainda na fé, vamos permanecer firmes. Mesmo diante de tantas dificuldades, de tantos problemas, de tantas situações difíceis que está acontecendo no mundo e até na nossa vida mesmo, queridos, nós precisamos manter essa fé firme, inabalável. E duas coisas que eu deixo para você nessa manhã primeira coisa, para ficar firme, para estar firme na fé até Jesus voltar, é preciso se alimentar da palavra todos os dias. É preciso entregar tudo no controle do Senhor.
Entregar tudo no controle do Senhor significa descansar nele. Né? Quando nós descansamos, nós não nos desesperamos, nós não perdemos a esperança, mas esperamos no Senhor, porque a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Fique com essa palavra, que Deus abençoe a sua vida e tenham todos um dia abençoado em nome de Jesus. Amém.